Você já se perguntou quem criou Deus? Essa é uma questão que atravessa gerações, desafiando a mente humana e provocando debates entre filósofos, teólogos e pensadores ao longo da história. A noção de um ser supremo, eterno e imutável é central para muitas religiões, mas a pergunta sobre a origem de Deus permanece uma das mais enigmáticas e intrigantes. E se eu lhe dissesse que há um antigo texto banido da história que tenta responder a essa pergunta? Um texto que foi considerado tão controverso e perigoso que foi escondido da humanidade por séculos? Hoje, vamos explorar o Evangelho de João, um livro apócrifo que oferece uma visão alternativa e radical sobre a criação de Deus. Este não é o Evangelho de João encontrado na Bíblia tradicional, mas um texto antigo que foi deliberadamente excluído do cânon religioso. A história deste Evangelho é envolta em mistério, e seu conteúdo promete revelar segredos que foram mantidos em segredo por milênios. Mas por que este livro foi banido? Quem decidiu que seu conteúdo era tão perigoso que deveria ser mantido longe das mãos do público? E o mais importante, o que exatamente este Evangelho diz sobre a criação de Deus? Estas são as perguntas que vamos investigar enquanto mergulhamos nas profundezas deste texto. Hoje vamos desvendar as camadas de censura e controle que esconderam o Evangelho de João do mundo. Vamos questionar as narrativas tradicionais e abrir nossas mentes para possibilidades que desafiam a ortodoxia estabelecida. Através desta exploração, não apenas buscamos entender quem criou Deus, mas também como esse conhecimento pode influenciar nossa percepção de divindade e espiritualidade nos dias de hoje. Este é apenas o começo de nossa exploração. Fique conosco enquanto desvendamos os mistérios do Evangelho de João e sua visão única sobre a criação de Deus. Este é um convite para expandir sua mente e desafiar suas crenças, pois o que estamos prestes a descobrir pode mudar a forma como entendemos o próprio conceito de Deus. O livro de João, também conhecido como o Evangelho de João, é um dos textos mais controversos e enigmáticos da tradição gnóstica. Sua narrativa ousada e suas ideias revolucionárias sobre a criação de Deus e a natureza do universo desafiaram as doutrinas estabelecidas das religiões monoteístas, levando ao seu banimento e ocultação por milênios. Para entender a profundidade e a radicalidade deste Evangelho, é essencial explorar as razões pelas quais ele foi considerado tão perigoso e subversivo. Em primeiro lugar, o livro de João apresenta uma visão radicalmente diferente da criação do universo. Em contraste com a narrativa tradicional de um Deus onipotente e benevolente que cria o mundo de forma ordenada e perfeita, o Evangelho gnóstico de João descreve um universo material criado por um demiurgo, uma entidade poderosa, mas imperfeita, que age com ignorância e arrogância. Este demiurgo, desconhecendo a existência da divindade suprema, acredita ser o Criador absoluto, resultando em um mundo material repleto de imperfeições e sofrimentos. Essa visão dualista e crítica do mundo material era uma ameaça direta à teologia ortodoxa que sustentava a autoridade e a legitimidade das instituições religiosas estabelecidas. A ideia de que o Deus Criador não era o Ser Supremo, mas sim uma entidade limitada e falível, minava a base da fé monoteísta tradicional. Aceitar essa visão significava questionar a natureza divina das Escrituras Sagradas e, por extensão, a autoridade daqueles que as interpretavam e aplicavam. Além disso, o livro de João promove a busca pela gnose, o conhecimento espiritual e esotérico, como o caminho para a redenção e a iluminação. Diferente das religiões convencionais que enfatizam a fé e a obediência a um Deus transcendente, o gnosticismo valoriza o conhecimento interior e a experiência direta do divino. Essa abordagem individualista e introspectiva da espiritualidade desafia a estrutura hierárquica e dogmática das religiões institucionais, que dependem da mediação de sacerdotes e líderes religiosos para guiar os fiéis. Outro aspecto subversivo do Evangelho de João é sua ênfase na figura de Sofia, a sabedoria divina, cuja queda e subsequente redenção simbolizam a jornada espiritual da humanidade. Sofia, ao agir por conta própria e criar inadvertidamente o demiurgo, representa a capacidade das almas humanas de errar e aprender através da experiência. Sua história destaca a importância do conhecimento e da sabedoria como meios de superar a ignorância e alcançar a iluminação, desafiando as concepções tradicionais de pecado e redenção. O banimento do livro de João também pode ser entendido no contexto das disputas teológicas e políticas da época. Os líderes religiosos que consolidaram o cânone bíblico e estabeleceram a ortodoxia cristã tinham um interesse em manter uma narrativa coesa e controlável da fé.
Textos que apresentavam visões alternativas, como o Evangelho de João, eram vistos como ameaças à unidade e à autoridade da Igreja. Ao banir esses textos e rotulá-los como heréticos, os líderes religiosos buscavam proteger a doutrina oficial e prevenir a disseminação de ideias que poderiam desestabilizar a ordem religiosa e social. Além disso, a narrativa do livro de João oferece uma crítica implícita às instituições religiosas que reivindicam a autoridade divina. Ao sugerir que o Deus Criador é uma entidade imperfeita e limitada, o Evangelho questiona a legitimidade das instituições que se baseiam nessa divindade para justificar seu poder e influência. Isso tem implicações profundas para a forma como a autoridade religiosa é percebida e exercida, incentivando uma abordagem mais crítica e independente da espiritualidade. A história do Evangelho de João não se limita ao contexto histórico e teológico. Ela também reflete uma luta mais ampla entre a liberdade de pensamento e a censura dogmática. O banimento desse evangelho mostra como as instituições religiosas e políticas têm historicamente reprimido ideias que desafiam a ortodoxia. Este fenômeno não é exclusivo do cristianismo, mas pode ser observado em várias tradições religiosas e sistemas de poder ao longo da história. O controle sobre o que é considerado herético ou ortodoxo é uma forma de manter a ordem social e proteger interesses estabelecidos. Ao examinar o livro de João e seu banimento, também é importante considerar a resiliência das ideias gnósticas. Apesar dos esforços para suprimir esses textos, os ensinamentos gnósticos continuaram a influenciar pensadores, místicos e movimentos espirituais ao longo dos séculos. A redescoberta de textos gnósticos, como o Evangelho de João, no século XX, com a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, revitalizou o interesse pelos aspectos esotéricos e ocultos do cristianismo primitivo. Esta redescoberta oferece uma oportunidade para reavaliar a história da espiritualidade cristã e explorar as dimensões ocultas e menos conhecidas da fé. A existência e o conteúdo do livro de João nos convidam a uma reflexão profunda sobre a natureza do divino, a origem do mal e o papel do conhecimento espiritual na nossa busca pela verdade. A história do seu banimento destaca a importância de proteger a liberdade de pensamento e a diversidade de ideias no desenvolvimento da espiritualidade humana. Ao explorar esses textos antigos e suas implicações, podemos encontrar novas maneiras de entender e viver nossa fé, inspirando-nos a buscar a verdade com coragem e integridade. No cerne do Evangelho de João está uma narrativa ousada e provocativa sobre a criação de Deus, que desafia diretamente as concepções tradicionais encontradas na maioria das religiões monoteístas. Este Evangelho apresenta uma visão dualista e gnóstica, onde a criação do universo material é atribuída a um demiurgo, uma entidade poderosa, mas não suprema, que atua com uma compreensão limitada e imperfeita do cosmos. Segundo o Evangelho de João, o Deus criador do universo material, também conhecido como Demiurgo, é uma entidade que surgiu a partir de uma emanação da verdadeira divindade suprema. Este ser, por acreditar ser o Criador absoluto, deu origem ao mundo físico com todas as suas imperfeições e limitações. Esta visão contrasta fortemente com a ideia de um Deus onipotente e perfeito que criou um universo harmonioso e ordenado. O Evangelho descreve o processo de criação como uma série de emanações ou manifestações da divindade suprema. No início, existia apenas o pleroma, a plenitude divina, que continha todas as formas de vida e conhecimento. Dentro deste pleroma, diversas entidades divinas, conhecidas como éons, emanaram a partir da divindade suprema. Entre esses éons estava Sofia, a sabedoria divina, que desempenhou um papel crucial na narrativa da criação. Sofia, movida pelo desejo de conhecer e experimentar, cometeu um erro que resultou na criação do Demiurgo. Este ser, separado do pleroma e desconhecedor de sua verdadeira origem, acreditou ser o Criador Supremo e deu início à formação do universo material. Esta criação, porém, foi marcada pela ignorância e pela imperfeição, refletindo a natureza limitada do Demiurgo. A narrativa do Evangelho de João também sugere que o mundo material é uma espécie de prisão para as almas divinas, que foram capturadas e mantidas sob o domínio do Demiurgo e seus arcontes, seres inferiores que governam o cosmos físico. A verdadeira essência das almas humanas pertence ao pleroma, e o caminho para a libertação espiritual reside no despertar do conhecimento oculto, ou gnose, que revela a verdadeira natureza do universo e da divindade suprema. Esta visão gnóstica da criação tem profundas implicações filosóficas e teológicas.
Ela sugere que o sofrimento e a imperfeição do mundo material são resultado de uma criação falha, e não de um plano divino perfeito. Além disso, implica que a busca pela verdade e pela iluminação espiritual é uma jornada para redescobrir a conexão com a divindade suprema e transcender as limitações impostas pelo demiurgo. No contexto do Evangelho de João, a figura de Sofia é central para a compreensão da criação e da redenção. Sua queda e subsequente redenção espelham a jornada das almas humanas, que devem buscar o conhecimento espiritual para se libertar das amarras do mundo material. Sofia representa a sabedoria divina que guia as almas de volta ao pleroma, oferecendo um caminho para a reconciliação e a unificação com a verdadeira divindade. Ao explorar a criação de Deus segundo o Evangelho de João, somos levados a reconsiderar nossas crenças sobre a natureza do divino e a origem do universo. Este Evangelho nos desafia a olhar além das narrativas tradicionais e a buscar um entendimento mais profundo e esotérico da criação. Ele nos convida a embarcar em uma jornada de descoberta espiritual, onde o conhecimento oculto se torna a chave para a libertação e a verdade. Explorar a ideia de que Deus foi criado e não é o ser eterno e imutável que muitas religiões monoteístas ensinam pode ter implicações filosóficas e teológicas profundas. O Evangelho de João, com sua visão gnóstica, desafia a compreensão tradicional de divindade e nos força a reavaliar a natureza da criação, do universo e do próprio Deus. Primeiramente, a ideia de um demiurgo, uma entidade poderosa, mas limitada, que acredita ser o Criador Supremo, coloca em questão a perfeição do mundo material. Se o universo foi criado por um ser que não é a divindade suprema, isso explicaria as imperfeições, o sofrimento e o mal presentes no mundo. Diferente da visão tradicional de um Deus onipotente que criou um mundo bom e ordenado, esta perspectiva sugere que a criação é, na verdade, uma prisão imperfeita para as almas divinas. Essa visão dualista introduz uma dicotomia clara entre o mundo espiritual, representado pelo pleroma, e o mundo material, criado pelo demiurgo. O pleroma é descrito como um reino de plenitude, luz e conhecimento, enquanto o mundo material é uma sombra imperfeita desse reino divino. Para os gnósticos, o objetivo da vida espiritual é transcender o mundo material e retornar ao pleroma, a verdadeira morada das almas. A narrativa do Evangelho de João também desafia a noção de que o Deus da Bíblia é o Ser Supremo. Se o Deus Criador é apenas um demiurgo, isso implica que o verdadeiro Deus está além da compreensão e dos relatos tradicionais. Isso leva a um questionamento das escrituras sagradas e da autoridade religiosa estabelecida, sugerindo que a verdade espiritual deve ser buscada além dos textos e dogmas convencionais. Essas ideias têm implicações significativas para a teologia e a prática religiosa. Elas sugerem que a salvação e a iluminação espiritual não vêm da obediência a um Deus Criador, mas sim do conhecimento interior e da reconexão com a divindade suprema. O caminho para a redenção é através da gnose, o conhecimento esotérico que revela a verdadeira natureza do universo e da alma humana. O impacto filosófico dessa visão é igualmente profundo. A ideia de que o mundo material é uma criação imperfeita questiona a natureza da realidade e da existência. Se o mundo é uma prisão criada por um ser limitado, então a nossa experiência de vida é uma ilusão que deve ser superada através do conhecimento espiritual? Isso pode levar a uma reavaliação das prioridades e valores na vida, colocando a busca pela verdade e pela iluminação acima das preocupações mundanas. Além disso, o papel de Sofia na narrativa gnóstica oferece uma perspectiva feminina da divindade, o que é significativo em um contexto religioso muitas vezes dominado por figuras masculinas. Sofia, como a sabedoria divina, representa a busca pelo conhecimento e a redenção espiritual. Sua queda e subsequente redenção espelham a jornada da alma humana, oferecendo uma metáfora poderosa para a busca pela verdade e pela iluminação. Em última análise, as implicações filosóficas e teológicas da criação de Deus segundo o Evangelho de João desafiam-nos a reconsiderar nossas crenças e a buscar uma compreensão mais profunda e espiritual da existência. Este texto nos convida a transcender as limitações do mundo material e a descobrir a verdadeira natureza do divino, oferecendo uma visão alternativa que pode enriquecer e transformar a nossa espiritualidade. Explorar o Evangelho de João e sua visão radical da criação de Deus não é apenas uma viagem pelo passado e pelos mistérios religiosos antigos, mas também um convite para refletir sobre como esses ensinamentos podem influenciar e enriquecer nossas vidas no mundo moderno. Os ensinamentos gnósticos, com sua ênfase na busca pelo conhecimento espiritual e na transcendência do mundo material,
oferecem uma série de insights e práticas que podem ser aplicados para viver de maneira mais consciente e significativa. Primeiramente, a noção de que o mundo material é uma criação imperfeita de um demiurgo, nos leva a questionar a realidade superficial que muitas vezes aceitamos sem crítica. Em um mundo onde o materialismo e o consumismo dominam, os ensinamentos gnósticos nos incentivam a olhar além das aparências e a buscar uma compreensão mais profunda da existência. Isso significa cultivar uma atitude de questionamento e reflexão, em vez de aceitar passivamente as narrativas e valores predominantes. A busca pela gnose, ou conhecimento espiritual, é central para a tradição gnóstica e pode ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam uma vida mais plena e iluminada. Isso envolve um processo contínuo de autoexame, meditação e estudo das escrituras esotéricas e dos ensinamentos espirituais. Ao nos dedicarmos a essa busca, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo, o que nos ajuda a viver de maneira mais autêntica e significativa. Além disso, a história de Sofia e sua queda no mundo material oferece uma poderosa metáfora para a condição humana. Assim como Sofia, as almas humanas estão presas no mundo material e precisam despertar para a verdade espiritual para encontrar redenção. Isso nos lembra que a busca pelo conhecimento e pela iluminação não é apenas um exercício intelectual, mas uma jornada profundamente pessoal e emocional. Através da introspecção e do crescimento espiritual, podemos nos reconectar com nossa verdadeira natureza divina. Os ensinamentos gnósticos também destacam a importância da individualidade e da experiência pessoal na jornada espiritual. Em vez de depender de autoridades religiosas ou dogmas estabelecidos, os gnósticos acreditam que cada pessoa deve buscar a verdade por si mesma. Isso nos encoraja a confiar em nossas próprias experiências e intuições, valorizando a autonomia espiritual e a responsabilidade pessoal. Aplicar esses ensinamentos na vida moderna pode envolver a prática regular de meditação e contemplação, que nos ajuda a desenvolver uma conexão mais profunda com o nosso eu interior e com o divino. Também pode significar adotar uma abordagem crítica e reflexiva em relação às informações e aos valores que encontramos na sociedade, buscando sempre a verdade mais profunda além das aparências superficiais. Além disso, os ensinamentos gnósticos nos incentivam a viver de maneira ética e compassiva, reconhecendo a divindade em nós mesmos e nos outros. Isso pode se traduzir em ações concretas, como o serviço à comunidade, a prática da empatia e a promoção da justiça e da harmonia no mundo. Em resumo, o Evangelho de João e os ensinamentos gnósticos oferecem uma riqueza de insights e práticas que podem nos ajudar a viver de maneira mais consciente, significativa e espiritualmente iluminada. Eles nos convidam a transcender as limitações do mundo material e a buscar a verdadeira sabedoria e conhecimento que podem nos conduzir à redenção e à plenitude. Ao aplicar esses ensinamentos na vida moderna, podemos descobrir uma nova dimensão de existência, onde a busca pela verdade e pela iluminação se torna a força motriz de nossas vidas. Eu espero que este conteúdo tenha feito sentido para você. Que sirva de inspiração e fonte de estudo para a sua jornada espiritual. Se gostou e se fez sentido, me acompanhe se inscrevendo no canal, deixe seu like, ative as notificações para os próximos vídeos. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.